Que bom ter você aqui no nosso canal do YouTube. Quando eu estava preparando essa série de mensagens no livro de Filemão, Deus falou muito comigo sobre a importância de nós amarmos independente das circunstâncias e das dificuldades. Minha oração é que essas mensagens sirvam para ajudá-lo a crescer espiritualmente. Vida que dá vida, relacionamento do céu. É a conversa de hoje sobre alguns versículos ali de Filemão. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia ou acessar no seu celular a sua Bíblia em Filemão. Durante essa série de mensagens, eu não terei todos os versículos expostos na tela de propósito. Alguns estarão lá e outros não, para que você possa ir acompanhando aí no texto que você tem acesso. Filemão é o menor livro da Bíblia. Filemão. A palavra segue assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você na sua casa. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que compartilhamos em Cristo. O seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para ordenar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, suplico em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Antes, ele era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Eu o envio de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me servisse no seu lugar enquanto estou preso, por causa do Evangelho. No entanto, não quis fazer nada sem a sua permissão, para que o favor que você fizer não seja forçado, mas espontâneo. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Ele é para mim um irmão muito amado, mas para você ainda mais, tanto como homem quanto como irmão no Senhor. Assim, se você me considera um companheiro, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Confiante na sua obediência, escrevo a você, sabendo que fará ainda mais do que peço. Além disso, prepare-me um aposento, pois espero ser restituído a vocês em resposta às suas orações. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o espírito de vocês. Essa é a única carta pessoal, particular de Paulo, que nós temos registro. Ele escreve a Filemão como um amigo, não como o apóstolo Paulo, uma pessoa que tinha autoridade na igreja. João Crisóstomo, ele é um dos líderes da igreja no início da era cristã. Ele escreve alguma coisa sobre amizade que é muito preciosa. Eu queria compartilhar com você. Um amigo fiel é um bálsamo e a mais segura proteção à vida. Entre todos os tesouros, nenhum jamais se compara ao de uma amizade sincera. Essa amizade suscita no coração de quem ama uma alegria inefável que invade todo o ser, criando nele uma felicidade profunda
e livrando de muitas preocupações. Essas palavras valem somente para quem tem a experiência de uma amizade verdadeira, pois mesmo encontrando-se todos os dias com aquele amigo, o coração jamais se sacia da sua presença. Você tem amigos verdadeiros? Você é um amigo verdadeiro de alguém? Estudar essa carta de Filemão vai nos desafiar a avaliar o tipo de amigo que nós somos e que tipo de amigo nós temos. É nesse contexto que Paulo escreve essa carta. É interessante, dê uma olhadinha no versículo 2, ele fala sobre Áfia, sobre Arquipo e a igreja que se une na casa deles. Ele fornece a informação de um lar cristão naquela época. Filemão era o homem da casa, Áfia era a esposa dele. Lá em Colossenses 4, 8, 9, você encontra a referência a Áfia. Arquipo era o filho de Filemão e que era o ministro do Evangelho junto com Epáfras. Eles tinham começado a igreja. Você encontra essa referência em Colossenses 1, 7, 4, 12 e 17. Essa família de Filemão vive na cidade de Colossos. Nós estamos acostumados com a carta aos Colossenses. Então, a carta a Filemão vai junto com a carta aos Colossenses. Se você olhasse lá em Colossenses 4, 8, 9, a referência é Tíquico, irmão amado, servo, fiel e colaborador no serviço do Senhor, informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Enviei-o a vocês, pois esta mesma razão, que saibam como estamos e para que ele os encoraje. Ele irá com Onésimo. Lembra do Onésimo da carta de Paulo? Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar tudo o que está acontecendo. Paulo faz menção à casa, à família de Filemão, e naquela casa a igreja começou. É interessante porque era uma casa que era como um oásis no deserto. Nós estamos vivendo num tempo de perseguição religiosa, em que as pessoas estavam correndo risco o tempo todo para servir a Deus, identificar-se com o Evangelho, e naquele tempo, aquela casa era um refúgio para quem precisava de acolhimento. Qual é a impressão que as pessoas têm quando se lembram da sua casa, do seu lar? Tem pessoas que entram e saem da sua casa, participam dos pequenos grupos, pessoas que são amigas de família, que vão ao jantar de Natal, que vão ao jantar de aniversário, a festa de aniversário. Qual a impressão que os filhos dos seus filhos têm do seu lar? Quando eles vêm fazer um trabalho na sua casa, qual é a impressão que eles têm do ambiente que eles encontram ali? Paulo está falando sobre alguém que tinha uma casa ajustada, estabelecida e que vivia de uma maneira coerente a fé cristã. Ela transbordava nos relacionamentos. É por isso que ele envia essa carta para Filemão. Qual a razão da carta? Você poderia perguntar. O escravo Onésimo fugiu. Filemão tinha muitos escravos. E Onésimo fugiu. E ele foi até Roma. E lá em Roma encontrou Paulo e converteu-se. Naqueles dias, com 60 milhões de escravos no Império Romano, quando um escravo fugia, ele ia se esconder em Roma, que era o grande centro. Ele queria estar no meio da multidão para não ser percebido. Para que Onésimo pudesse fugir de Colossos e ir até Roma, ele precisava do quê? Dinheiro. Adivinha de onde ele deve ter pego esse dinheiro? Quando ele fugiu da casa de Filemão, ele deve ter roubado alguma coisa. Senão, ele não teria como ir até lá. E ele vai até lá. Ele chega lá e encontra Paulo. E ele se converte. E Paulo propõe a Filemão algo que é contra a cultura. E o Evangelho é assim. Ele vai transformando a cultura da sua base para cima. Paulo poderia ter dito, ele nunca mais vai ser seu escravo. Ele estaria transformando a cultura de cima para baixo. Mas o Evangelho não transforma a cultura dessa forma. O Evangelho transforma a cultura de baixo para cima.
Ele disse, tudo bem, receba-o como escravo. Só que agora ele é mais que escravo. Ele é seu irmão em Cristo. A sua relação com ele vai ser completamente diferente. Não é de senhor e escravo, a sua relação com ele é de irmão em Cristo. Percebe o Evangelho penetrando numa cultura e trazendo transformação na essência, na base da realidade. Quem se converte, restaura o passado. Eu vou repetir essa frase. Quem se converte, restaura e repara o seu passado. Lembra da história de Zaqueu? Ele subiu na árvore, Jesus o viu, vou na sua casa, Jesus foi na casa dele, jantaram, termina a janta, Zaqueu sai e diz o quê? Minha vida mudou. Eu vou dar para os pobres e eu vou pagar de quem eu tinha roubado. Ele era corrupto. Ele era um fiscal corrupto. E ele diz, eu vou fazer restituição. Nos nossos dias, isso não é muito conhecido e falado nas mídias sociais. Mas quem se converte, muda de vida e faz restituição do mal feito. Eu feri alguém, eu preciso procurar aquela pessoa e pedir perdão. Não adianta dizer, agora eu estou perdoado, é nova vida. Aquilo ali não tem nada a ver comigo. Tem sim. Você está carregando vários pesos, várias amarras do seu passado, que em nome de Jesus precisam ser cortadas. Alguém que você precisa perdoar, é restaurar um relacionamento com o pai, com a mãe, com o irmão, com uma irmã, quem sabe. Aquele sócio que o traiu. E você precisa resolver essas coisas para que você possa viver plenamente a nova vida com Jesus. O assunto de Filemão com Onésimo não era muito velho, não. Era recente. Quando alguém ofende você, quando alguém trai você, quando alguém rouba você, aquilo ali cura fácil, gente. Ou leva tempo? Leva tempo. Quando Filemão pega essa carta, você pode imaginar uma ilustração para nos ajudar a entender o que Filemão estava enfrentando? Vamos fazer de conta que você é proprietário de uma empresa. Legal? Na sua empresa você tem várias pessoas que trabalham para você. O seu diretor financeiro deu um desfalque. Pegou do seu dinheiro e fugiu. Ninguém sabe onde o infeliz está. Ninguém encontra aquela figura. Está construindo a imagem aí? Passa 1 ano, 2 anos, você recebe uma carta. Alguém que foi seu mentor. Você aceitou a Cristo com aquela pessoa e aquela pessoa o discipulou durante anos. E aquele pastor amigo seu que te discipulou, te acompanhou, que você ama de paixão, que tem uma marca incrível na sua vida, ele manda uma carta dizendo, você conhece o fulano? E você lendo a carta diz, aquele safado. Sabe aquele fulano que foi e trabalhou com você, foi diretor da sua empresa, deu desfalque, fugiu? Pois é, eu o conheci. Falei de Jesus para ele se converteu. Ele está sendo discipulado por mim já há mais de 1 ano. É uma bênção na minha vida, é uma bênção aqui onde nós estamos. Mas sabe, tem umas coisas na vida que você precisa reparar e restituir. E eu estou enviando ele. Mas eu quero que você o coloque de novo no setor financeiro da sua empresa. Consegue imaginar esse pedido? Porque ele é bom nisso. Ele é competente. Ele não tinha caráter e agora tem. Então você vai colocá-lo de novo naquele setor. E você vai fazer isso não porque ele mereça, mas por amor a mim. Por gratidão a tudo que você me deve na vida. Essa é a carta de Filemão, minha gente. Você consegue imaginar a cabeça dos funcionários dizendo,
patrão está louco. Precisa fazer um exame nele, ele não está bom, não está batendo bem das ideias, contratar de novo esse infeliz. Você consegue imaginar ele na reunião de empresários? Ele veio para a reunião do primeiro reino aqui, todo mundo olhando, dizendo, cara, o que está acontecendo contigo? Toma jeito. Ele vai para a associação comercial, todo mundo diz, você está dando um mau exemplo para a gente. Você consegue imaginar a pressão dos donos de escravos quando escutaram que Filemão tinha recebido Onésimo e não tinha marcado na testa dele fugitivo? Sim, é isso que eles faziam. Se não matava o escravo que fugia, eles marcavam a fogo na testa que ele era um escravo fujão. Assim, todos sabiam que ele tinha essa tendência. O desafio de Filemão, quando nós trazemos para os nossos dias, a gente consegue entender a dificuldade. O que os outros escravos iam pensar? Se ele recebeu um escravo fujão e não marcou na testa, nem matou. E ainda está falando o quê, irmão? Esse é o desafio que Filemão enfrenta quando ele lê essa carta de Paulo. Nós estamos falando no ano 61, 62, depois de Cristo. Um resumo da carta. Tem 2 temas muito importantes nessa carta. O primeiro tema, relacionamento entre empregado e patrão, entre escravo e senhor. Alguém aqui vive essa realidade de se relacionar com o patrão ou com o empregado? Essa carta é para você. A segunda grande mensagem da carta é o relacionamento social entre irmãos em Cristo. Alguém aqui tem que se relacionar com irmãos e irmãs em Cristo? Essa carta é para você. Essa carta é para mim. Vamos caminhar olhando para essa carta com essa expectativa. Deus, o que o Senhor tem para mim aqui? Ele começa a carta falando sobre um relacionamento que reanima o coração. Um relacionamento que reanima o coração. Versículos 1 e 2. Vamos ler juntos? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Interessante que ele usa vários nomes, ele cita pessoas. Paulo estava preso já fazia tempo, mas ele ainda lembrava de pessoas especificamente. Paulo, ele usa nomes e reconhece o valor das pessoas. Alguém disse que a palavra mais doce em qualquer idioma é o seu nome. Que a palavra mais doce em qualquer idioma é quando a pessoa diz o meu nome. Paulo ressalta características positivas das pessoas. E não apenas aqui em Filemão, mas nas outras cartas nós encontramos ele falando isso. Assim como você faz com seu filho adolescente, sempre ressaltando as características positivas dele e dela, certo? Certo? Assim como você faz com a sua esposa, com seu esposo, sempre ressaltando as características positivas dele e dela. O apóstolo Paulo nos ensina aqui um valor para a vida. Não é o tema da mensagem, mas ele está nos ensinando que quando eu converso com pessoas e eu exalto uma qualidade que a pessoa tem, eu menciono, isso faz com que o relacionamento seja mais azeitado, flua com mais naturalidade, com um sabor melhor. Você quer tornar o seu casamento um casamento melhor? Pare de reclamar da toalha molhada. Aí dê uma palavra de estímulo. Tem alguém empolgado aqui. Chegar em casa, ele vai levar uma toalha no rosto. A gente concentra, às vezes, tanto no que a pessoa não é, que nós somos roubados da bênção do que a pessoa é. Ninguém é tão ruim
que não tem nada de bom. Amém? Ninguém é tão bom que não tem alguma coisa ruim. Essa é a realidade da vida. A nossa humanidade nos faz ser assim. Você quer se relacionar bem com aquelas pessoas que você ama, com quem você convive? Aprenda a perceber o que aquela pessoa tem de melhor e exaltar isso. É interessante porque o apóstolo Paulo fala ali no versículo 2 que a igreja se reunia na casa dele. A grande maioria das igrejas começaram assim, se reunindo nas casas das pessoas. Ainda hoje, a grande maioria das igrejas começa assim. Quando você olha os nossos campos, eles começaram nas casas das pessoas. Eram os pequenos grupos que se reuniam naqueles lugares. E, naturalmente, aquilo começou a crescer. A nossa igreja começou assim. Quem sabe ver o exemplo de Filemon vai ajudar você a entender o porquê que você pode abrir um pequeno grupo na sua casa, usando a sala que Deus te deu, aquele sofá abençoado que Deus colocou na sua sala, aquelas cadeiras que você tem, para que pessoas sejam abençoadas e ouçam do amor de Deus. Deus está falando com você. É por isso que os nossos pequenos grupos, eles rodam. Em muitas igrejas, o pequeno grupo é fixo numa casa. Na nossa igreja, nós escolhemos que ele estaria indo de casa em casa. Uma das razões é para que nós tenhamos esse privilégio de abrir as portas das nossas casas para receber pessoas que vão conhecer mais do amor de Deus. Sabe, o relacionamento que existia entre Paulo e Filemon era um relacionamento que também motivava a intercessão. Veja lá o versículo 3. Vamos ler juntos? Graça e paz a vocês. Está aí? Vamos lá. Graça e paz a vocês, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E se você vai para o versículo 4, ele diz, sempre dou graças ao meu Deus, lembrando de vocês nas minhas orações. Quando ele começa esse versículo 3 dizendo graça e paz, é muito interessante, porque graça é saudação grega. E essa saudação que eles tinham se torna muito mais significativa com o evento do cristianismo, por causa da graça de Deus. E a saudação paz é uma saudação judaica, é o shalom. Então, quando você vê Paulo saudando graça e paz, você percebe como o evangelho, ele agrega cultura. Ele faz com que as pessoas convivam como família de Deus, mesmo vindo de culturas diferentes. E o apóstolo Paulo diz, sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações. Quem são as pessoas por quem você dá graças a Deus diariamente nas suas orações? Eu sempre agradeço pela minha esposa. Vamos fazer esse ano 45 anos de casado. É uma heroína. É uma heroína. Eu dou graças a Deus pelos filhos que Deus me deu. Pelos netos. Ah, neto. Neto é uma oração diferente, né? Ela sai doce já. Eu dou graças a Deus por pessoas que marcaram a minha vida. Recentemente tivemos a oportunidade de ir a Campinas visitar o pastor Marcílio Teixeira, a irmã Helena. Que casal! Como eu dou graças a Deus por pessoas como ele, como ela. Quantos pastores que eu tenho oportunidade, tenho tido o privilégio de trabalhar aqui na igreja, o grupo de pastores com que a gente serve, eu oro por eles dando graças a Deus. Gente íntegra, pastores, ministros, ministras, gente que ama o Senhor e trabalha com alegria para o Senhor. Quem são as pessoas que vêm à tua mente quando você pensa, quem são as pessoas que produzem gratidão no meu coração? Eu li uma historinha de um contador que suicidou-se. Você imagina o drama?
povo chegou no escritório para trabalhar e encontrou o morto ali no escritório. E todos começaram a dizer o que aconteceu, ele nunca deu nenhum sinal, o que aconteceu, por que ele fez isso, todas aquelas perguntas que surgem, e foram para os livros e começaram a pesquisar, deve ter tido um desfalque, um problema. Não, está tudo normal, tudo certo, como ele sempre fazia, tudo na data, tudo correto, tudo feito da melhor maneira. Disseram o que aconteceu e, finalmente, numa gaveta encontraram um bilhete. Um bilhete muito simples, muito curto, em que ele dizia: para mim chega. Para mim chega. Foram mais de 30 anos fazendo o meu melhor sem receber uma palavra de gratidão, sem receber uma palavra de reconhecimento. Cansei, desisti de viver. Muitas pessoas não chegaram a esse extremo desse homem nessa história. Mas muitos de nós já estamos no nosso limite. Porque convivemos com pessoas que nunca têm uma palavra de estímulo, de apreço, de gratidão. Eu queria que nós fizéssemos um exercício hoje. E que você pensasse em 2 pessoas e você assumisse um compromisso: eu vou interceder por elas diariamente. Você tem orado diariamente por algumas pessoas com gratidão a Deus? Porque sim, quando você ora por uma pessoa agradecendo a Deus, você vai ter oportunidade de encorajar essa pessoa para que ela permaneça de pé e ela continue sendo fonte de bênção na sua vida. Você sabe que quem nunca errou está a um passo de fazer uma grande bobagem, né? É simples assim. Lamento informar. Você nunca adulterou, mas se você bobear, amanhã será o dia. Aquele que está de pé, o que a palavra diz? Cuide para que não caia. E eu amo o texto que continua dizendo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus que não permitirá que vocês sejam tentados além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, com a provação, Deus suprirá o livramento de sorte que a possais suportar. Aleluia! Essas pessoas precisam da sua oração para que elas permaneçam sendo uma inspiração para você. Para que elas permaneçam sendo uma inspiração na sua vida. Eu queria desafiar você a pegar seu celular, entrar no WhatsApp da vida, seja lá como você vai fazer, e você vai mandar uma mensagem para 1 ou 2 pessoas. E você vai colocar alguma coisa parecida com isso. Eu estou no culto da IBB e orei agradecendo a Deus pela sua vida. Imagina alguém recebendo agora 7h15 da noite, num domingo, pensando que amanhã vai ter que trabalhar, acordar cedo, e de repente chega uma mensagem, essa pessoa para de ver a TV, e pega o celular e diz: uau, alguém agradecendo a Deus pela minha vida. E mais, quero desafiar você a colocar a segunda frase: você é importante para mim, por quê? Por que aquela pessoa é importante para você? Ah, porque você é muito carinhoso. Ah, você é importante para mim porque você é uma pessoa sólida, consistente. Você é importante para mim porque você é um exemplo de fé, uma inspiração. Você é importante para mim porque você é amigo, porque você é amiga. Diga para a pessoa por que ela é importante para você. Enquanto o teclado está tocando, você vai ter um tempo para estar escrevendo e mandando essa mensagem.
Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Obrigado. Obrigado, banda, pela ajuda. Esse é um cântico muito lindo, um cântico antigo. Quando nós falamos da amizade de Deus, com Deus, nós estamos falando do como essa amizade com Deus transborda e nos ensina a como sermos amigos das pessoas que estão próximas de nós, que Ele trouxe até as nossas vidas. Relacionamentos que estão nas nossas orações e são relacionamentos que produzem frutos. Um relacionamento saudável cristão produz fruto. Versículos 5, 6 e 7, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando sobre isso. Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos, frutos na vida de Filemão. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que compartilhamos em Cristo. E aí no versículo 7, ele diz: o seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem feito o quê? Reanimado o coração dos santos. O culto vai terminar, você vai encontrar pessoas aqui. As palavras que você dirá serão palavras que reanimarão o coração dos santos? Ah, mas o culto demorou demais hoje. Passou da hora. Aquela banda podia ter cantado menos, ou mais baixo o som. Já ouviu essas conversas em igreja? Aí no carro o pastor vira filé, né? Começa a ser fatiado para ser a janta em casa. Eu acho curioso porque algumas famílias que fazem isso, depois se surpreendem porque os filhos não querem vir mais à igreja, né? Só escutam reclamação. São pessoas que não têm palavras que reanimam o coração, que animam o coração de quem está próximo, que abençoa aqueles que ouvem, aqueles que se relacionam. A minha oração por cada um de nós e por mim nesse momento é que todos nós possamos ser Filemão pela vida e que as pessoas que nos encontrem, que lembrem de nós, que saibam de nós, elas possam dizer: ah, Priscila, nossa, é uma pessoa que você encontra com ela, você sai com o coração aquecido. O João, o pastor Fábio, encontra aquele homem, quando termina de conversar com aquele alemãozão grande, parece que um urso polar, um ursinho me abraçou. São pessoas que aquecem o coração. Meu desejo é que eu e você possamos viver assim. Sabe, no versículo 6, o apóstolo Paulo fala que a fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que compartilhamos em Cristo. Uma fé eficaz não é só uma fé que serve, que funciona. É uma fé que produz fruto, que dá resultado. A fé de Filemão estava dando resultado. Não era algo teórico, não era um rito religioso. No ano de 95, eu tive o privilégio de participar de um congresso da juventude, o maior congresso da juventude batista brasileira, que aconteceu em Campinas.
E nós tínhamos vários conselheiros disponíveis para conversar com os jovens. E numa reunião com esses conselheiros foi muito interessante que era consenso de que praticamente todos aqueles jovens que conversaram com eles tinham certeza de salvação, eles conheciam a palavra de Deus, mas eles tinham uma grande dúvida: como fazer a minha fé funcionar? Como colocar em prática tudo aquilo que eu conheço? Não é verdade que nós sabemos muito mais do que nós praticamos da fé cristã? Essa carta de Filemon vai ser usada por Deus para trabalhar nossos corações, porque a fé de Filemon funcionava, gente. A fé que ele tinha no Senhor Jesus frutificava, abençoava pessoas, promovia transformação. E porque ele estava vivendo assim, Deus veio e disse: te prepara, eu tenho algo maior para você. Você vai questionar todo o sistema da escravatura com a maneira como você vai tratar um escravo. Você não vai fazer uma revolução, não. Mas você vai promover uma revolução de dentro para fora sobre relacionamentos entre um dono de escravo e um escravo. Você tem demonstrado um amor que abençoa as pessoas, que aquece o coração das pessoas? Eu vou colocar aqui na tela uma oração para você ler silenciosamente essa oração e ver se ela reflete o que está no seu coração nessa noite. Coloque a oração. Para trás? Por isso que eu não via. Leia em silêncio. E veja se isso reflete o desejo do seu coração. O desafio é que você assuma o compromisso de nós caminharmos juntos estudando Filemon para que Deus faça essa obra no seu coração. Se essa oração é a sua oração, eu vou pedir que você se ajoelhe onde você está, com esse gesto dizendo: Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero que o Senhor promova esse tipo de transformação. Eu quero viver isso. Eu decido encorajar meu próximo, Deus. Eu decido interceder. Deus, eu decido consagrar minha casa para a obra de Deus. Senhor, eu decido construir um relacionamento do céu com as pessoas ao meu redor. E diga para Deus qual foi a decisão do seu coração essa noite. Derrame seu coração na presença do Pai. Senhor, eu desejo dar vida com a minha vida, Deus. Eu desejo, Senhor, encorajar, amar e servir com fé para a salvação de muitos. Eu oro assim, Senhor, em nome de Jesus. O Pai, toma teus filhos, tuas filhas em tuas mãos. O Senhor conhece o desejo do coração de cada um deles nessa noite. Nós queremos viver, Senhor, dando frutos para a honra e glória do Teu nome. Nós queremos aprender a nos relacionar com pessoas que nos lideram e que são lideradas por nós. Queremos aprender a nos relacionar com pessoas que são diferentes de nós. E nós queremos transbordar o Teu amor na vida delas, animando o coração de cada uma delas. Ó Deus, usa a Tua palavra para nos edificar, transformar, para que nós sejamos mais semelhantes ao Teu Filho Jesus. Essa é a nossa oração. E nós a fazemos no nome de Jesus. Amém.
Que bom que você ficou conosco até aqui nesse tempo. Nós damos graças a Deus pela sua vida. Se você não está inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe um like e nós vamos nos encontrar outras vezes.